É, ah, eu entendo o que você está falando, que você está falando que existem falhas filosóficas e históricas nessas religiões que eu citei, como o hinduísmo, que acredita em deuses, no caso. Mas aí é que tá, no hinduísmo, pelo que eu entendo, pelo que eu já vi, eles têm uma visão, cara. É porque assim, é complicado falar de uma religião tão vasta como o hinduísmo, que tem várias correntes e subcorrentes, mas pelo que eu entendo, eu estava falando até agora há pouco com um amigo meu que é o Cadu, né, que ele estuda sobre esses assuntos aí. Ele fala que os hindus acreditam em um único Deus e ele se manifesta de muitas formas. Inclusive, nós somos uma manifestação desse Deus. E os milhões de deuses adorados no hinduísmo, se eu não me engano, são mais de 30 milhões, eles são como que facetas dessa divindade una, sabe? E você falou que o Tomás de Aquino provou que Deus não tem matéria, não tem corpo, né? Então, beleza. Agora, você acha que o Deus bíblico se encaixa nessa descrição do Tomás de Aquino? Sim, se encaixa É? perfeitamente. Tá. Sim. Me diga Porque pra. senão, Fale. porque senão ou a esse Deus ou vamos cair em uma espécie de panteísmo. Tá. O Tomás de Aquino pode ter provado a existência de um Deus imaterial, informe, etc. Isso não quer dizer necessariamente que esse Deus tenha revelado um livro à humanidade e se revelado da forma como os cristãos entendem. Talvez Deus seja como o Sol. O Sol existe. Os antigos, eles entendiam que o Sol, ele era um Deus que merecia inclusive sacrifícios humanos, né? Quando eles viam o Sol sendo coberto pela lua, eles achavam que aquilo ali era uma guerra entre os deuses, né? E eles faziam seus rituais ali para que o deus Sol vencesse. Em grande medida eles estavam certos, porque a nossa vida depende do Sol, né? A gente realmente precisa do Sol, é para tudo, basicamente. E o Sol, de certo, assim, podemos dizer que ele é um deus no sentido de que ele providencia a vida, providencia energia aqui para os seres do nosso planeta, mas o Sol é, ele é uma coisa, ele não é alguém, né? Ele não é uma pessoa, ele pode ser explicado quimicamente, pode ser explicado astronomicamente, a formação do Sol, né? Não tem nada assim de espiritual, de sobrenatural no Sol. A gente consegue até recriar sóis aqui, né, em determinadas condições. Então, assim, talvez o Deus verdadeiro, ele seja assim também. Os filósofos, como Tomás de Aquino, podem ter provado racionalmente que existe uma causa primeira, em que, inclusive, é inteligente, pode ser até uma pessoa, né? Mas isso não quer dizer que as mitologias construídas em torno de Deus sejam verdadeiras. Talvez tudo isso seja realmente uma extrapolação fantasiosa, né? Eu quero que você me mostre a relação que existe entre o Deus filosófico de Tomás de Aquino e o Deus teísta da Bíblia. Me mostre de que modo que o Deus da Bíblia se encaixa nessa definição, que Deus não tem corpo, Deus é imaterial. Quais textos que dizem isso? Bom, eu gostaria de perguntar quais textos não dizem isso. Então, mas aí a gente volta naquele ponto. O ônus da prova incumbe a quem afirma. Tomás de Aquino, você me provou que existe Deus, que Deus tem essas e aquelas características, beleza. Mas por que você acredita que esse Deus é o Deus católico, sabe? Qual que é a relação que existe entre uma coisa e outra? Será que a Bíblia apresenta Deus desse modo? Eu não entendi o seu raciocínio. Você diz que os filósofos poderiam apresentar Deus de maneira diferente, porém não faria o menor sentido, dentro da própria ciência que nós temos conhecimento, Deus ser um ser material. Isso não faz o menor sentido. Tá? Fisicamente. Eu não estou questionando a imaterialidade de Deus. Eu estou querendo dizer que ainda que o Tomás de Aquino tenha provado tudo isso com respeito a Deus, eu quero saber, tá, mas quem disse que esse Deus se revelou à humanidade, que ele criou uma religião, sabe? Qual que é a ligação entre uma coisa e outra? Cara, eu gostei dessa pergunta. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
É igual a história do Sol, entendeu? Se você perguntasse para os antigos como você sabe que o seu Deus existe, eles apontariam para cima. Olha lá, o meu Deus. Ele está bem ativo. A minha vida depende dele. É ele que dá vida para toda forma de ser vivo aqui nesse planeta. Eu não teria como questionar, né, que o Sol está ali, que o Sol realmente tem essa função, mas tratá-lo como um Deus aí é uma questão particular desse indivíduo, né? Porque o Sol ele pode ser explicado naturalmente como um astro, né, formado ali por determinados gases há bilhões de anos, né? Sei lá, centenas de milhões de anos. Então, você provar racionalmente Deus não quer dizer que esse Deus tenha se revelado mediante algum profeta ou mediante algum livro, né? Você teria que mostrar para mim. Até porque o Deus bíblico, ao meu ver, não é um único Deus. Você tem várias visões de Deus. Assim como você tem várias versões de Jesus no Novo Testamento, você tem várias versões de Deus. Se você pega o Gênesis, Deus ali é material. Deus, ele tem um corpo físico, sabe? Ele come com Abraão, ele luta com Jacó, ele não cria as águas, ele cria apenas os céus e a terra a partir das águas. A ideia de Deus como criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, é construída muito tempo depois por outros autores. Em Gênesis, Deus ele não cria todas as coisas. Então, é uma visão muito diferente dos filósofos que falam de uma criação a partir do nada. É uma versão mais próxima das mitologias dos demais povos. Os hebreus, assim como os chineses, os gregos, os assírios, eles criam em um mar primordial a partir do qual os céus e a terra surgiram. E o Deus hebraico, no começo, ele era assim também. Ele era um Deus que criava a partir da água. Ok, eu entendi o seu ponto. Enquanto você falava a respeito desse salto, porque querendo ou não, você está tentando, você disse que eu estou fazendo um salto lógico, não é? Uhum. Achei o livro aqui, eu peguei o livro do São Tomás de Aquino. Eu acho que seria interessante você abrir ele também. Eu mandei aqui no grupo. É o livro da teologia sistema, em que ele desenvolve a teologia sistemática dele. Tá, tô abrindo. Beleza? Para 26. Capítulo 41. O verbo que é filho é 41 mesmo? Isso mesmo, O 41. verbo que é filho tem com o Pai a mesma essência e o mesmo ser. Devemos, entretanto, considerar que, como em nós o ser natural não se identifica com o ato da inteligência, torna-se necessário que o verbo concebido em nossa inteligência, o qual, por sua vez, tem apenas ser inteligível, seja de outra natureza que a dela, que tem ser natural. Em Deus, porém, há identidade entre o ser e a intelecção. Por conseguinte, o Verbo de Deus, que está em Deus, cujo ser é inteligível, possui o seu ser idêntico ao de Deus, de quem é Verbo. Por isso, também é necessário que ele tenha a mesma essência e a mesma natureza de Deus. Assim, tudo que é atribuído a Deus deve ser também atribuído ao Verbo de Deus. Só isso? Pode ler essa página inteira, porque é exatamente esse é o ponto. Tá. É, Porque ele vai provar que não existe um salto lógico e que Deus é trino. Daí se infere o motivo porque a regra da fé católica nos ensina a professar que o Filho é consubstancial ao Pai e assim dois erros são excluídos. Em primeiro lugar, para que não se entenda Pai e Filho como existem na geração carnal, na qual o Filho origina-se da substância do Pai como que por uma separação. Se assim fosse, o Filho não poderia ser consubstancial ao Pai. Em segundo lugar, para que também não consideremos o Pai e o Filho conforme a geração que se processa na inteligência humana, como o Verbo é concebido em nossa inteligência, vindo a ela acidentalmente e existindo nela como não vindo da própria essência. Capítulo 43. Quando as coisas não se distinguem realmente pela essência, é impossível que haja entre elas distinção de espécie, de tempo e de natureza.
Como o verbo é consubstancial, essas três distinções não se realizam entre o verbo e o Pai. Assim é que não pode haver distinção de tempo. Como este verbo esteja em Deus, conforme Deus se conhece a si mesmo, concebendo assim um verbo inteligível, conviria que, se em algum tempo o verbo não existisse, Deus nesse tempo não se conheceria. Como Deus sempre existe, também sempre se conhece a si mesmo. Como a sua intelecção se identifica com o seu próprio ser, o seu verbo também sempre existe. Por isso dizemos, seguindo a regra da fé católica, nascido do Pai, antes de todos os séculos. É também impossível que o verbo se distinga de Deus como sendo de uma espécie inferior, porque Deus se conhece a si mesmo totalmente como existe. Tem perfeita espécie o verbo que é perfeitamente conhecido pela inteligência que o concebe. Por conseguinte, é necessário que o verbo de Deus seja absolutamente perfeito como a espécie divina. Tá. Vamos voltar um Aqui pouquinho? volta aí. Tá, vamos voltar um Aí pouquinho. só a última parte, Hum, a conclusão que ele faz. Ó, hum. como dessas premissas, evidentemente, infere-se que as condições acima relacionadas, referentes à geração divina, ajustam-se à consubstancialidade do Pai e do Filho, acrescenta-se finalmente como compêndio de todas essas verdades. Consubstancial ao Pai. É Portanto, nessa há mesma um página Deus. 27? É exatamente, tá no finalzinho. Final da página? Ah, tá, Isso, capítulo 44, né? isso mesmo. Uhum, tá. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, página 26, né? Porque isso aqui é a conclusão de um pensamento anterior, né? Isso aqui ele está construindo uma reflexão sobre Deus e o seu verbo, né? Quer ver? Ó, deixa eu voltar aqui. Isso como que entende a geração, é isso mesmo. Aqui, ó, esse tema ele está dentro do assunto trinitário, né? Primeiro, como há um Uhum. verbo em Deus, né? Deus se conhece a si mesmo e se ama a si mesmo. Aqui ele não está preocupado em provar Deus, ele está já partindo do pressuposto de que o leitor conhece, né, os argumentos dele, então ele está continuando falando sobre Deus aqui. A sua intelecção e a sua volição não se distinguem realmente do seu próprio ser. Ora, como Deus, pela sua inteligência, se conhece a si mesmo, e como a coisa conhecida pela inteligência nela está, convém que Deus esteja em si mesmo, como a coisa conhecida está na inteligência. A coisa conhecida, enquanto está na inteligência, é um certo verbo ou palavra da inteligência. Aquilo que interiormente conhecemos pela inteligência, significamos pela palavra exterior, pois, conforme o filósofo, as vozes são sinais das coisas conhecidas pela inteligência. Convém, por conseguinte, colocar em Deus o seu próprio verbo. Então, para começo de conversa, o Tomás de Aquino ele insere a palavra verbo aqui no meio do discurso. A gente tem que prestar muita atenção no que ele quer dizer com isso, tá? Ele está dizendo a coisa conhecida. Qual é a coisa conhecida? O próprio Deus, né? Deus se conhece a si mesmo. É o tema dele aqui. Então, Deus, enquanto está na inteligência, é um certo verbo da inteligência. Então, mas a palavra verbo, ela está se referindo a uma palavra que denota ação, né? Então, ele está dizendo que, no caso, a intelecção de Deus acerca dele mesmo é um certo verbo da inteligência. Eu confesso para você que eu não entendo porque ele está dizendo isso aqui. Vamos continuar lendo, porque talvez ele explique ali na frente, né? Ele está dizendo assim: aquilo que conhecemos interiormente pela inteligência, significamos pela palavra exterior, conforme o filósofo. Pois, conforme o filósofo, as vozes são sinais das coisas conhecidas pela inteligência. Ele está querendo dizer assim que esse verbo ele é o sinal exterior daquilo que é conhecido interiormente por Deus, né? Deus ele conhece a si mesmo e a expressão desse conhecimento é o seu verbo, né? Isso aqui bate com textos do Novo Testamento que falam exatamente que Jesus é a imagem do Deus invisível, né? Falam exatamente que ele é o meio de comunicação de Deus, né? Que está em Hebreus 1, esse ensinamento, né? Que Deus nos falou nos últimos dias pelo Filho, né? Tá, isso aqui eu já compreendi, mas isso aqui está falando de uma manifestação na história, né? Quando ele fala que Deus é, ele usa esse verbo como uma manifestação daquilo que ele conhece de si mesmo. Então isso aqui já é uma narrativa que pressupõe
a verdade da revelação e a revelação cristã especificamente, né? Porque filosoficamente, assim, raciocinando apenas, sem pressupor que Deus se revelou, a gente não teria como saber que o conhecimento de Deus sobre si mesmo é expresso em algum verbo. Então vamos ler essa continuação para ver se ele nos dá uma fundamentação para isso. Ó. O verbo em Deus é uma concepção. Aquilo que está dentro da inteligência, como o verbo interior, conforme a maneira comum de se falar, é uma concepção ou conceito da inteligência. Considera-se como concebido corporalmente aquilo que é formado no útero do ser vivo pela potência vivificante, funcionando o macho como elemento ativo e a fêmea em cujo útero dá-se a concepção como elemento passivo, de modo que o ser concebido participa da natureza de ambos, quase conformando-se a eles segundo a espécie. Assim também aquilo que a inteligência compreende, nela se forma, como se o ser inteligível fosse o agente, e a inteligência o paciente. E aquilo mesmo que é compreendido pela inteligência existindo no interior dela é conforme quer ao ser inteligível movente, do qual é uma certa semelhança, quer à inteligência que está quase como paciente, enquanto nela tem ser inteligível. Portanto, o que é compreendido pela inteligência não sem motivo chama-se sua concepção. Vamos digerir isso aqui, tá? Porque no começo assim não dá para entender muita coisa. Vamos retomar. Onde? Ó, aquilo que está dentro da inteligência como verbo interior, então não é uma coisa expressa, né? É algo que está ali no interior da mente divina. Conforme a maneira comum de se falar, é uma concepção da inteligência. Então, beleza. Tudo que está na inteligência é conceito, é ideia, né? Como outros filósofos preferem dizer. Aí ele diz aqui: considera-se como concebido corporalmente aquilo que é formado no útero. Ah, tá. Ele está fazendo uma comparação entre a concepção intelectual e a concepção corpórea. Então, eu formo uma ideia na minha mente e no caso, a mulher e, no caso, o macho e a fêmea podem formar também um corpo, né? Quando eles se unem, eles conseguem fazer isso, né? Aí ele até fala aqui, ó, em cujo útero dá-se a concepção como elemento passivo, de modo que o ser concebido participa da natureza de ambos. Então, o filho, ele participa da substância ou da natureza do pai e da mãe, né? Então, esse verbo que está em Deus, que é a sua própria concepção sobre si mesmo, ele tem que participar da natureza divina, porque ele não é uma ideia de outra coisa, mas é a ideia de Deus sobre o próprio Deus. Assim também, aquilo que a inteligência compreende, nela se forma, como se o ser inteligível fosse o agente. Espera lá. Aquilo que a inteligência compreende, nela se forma. Ok. Tá, isso aqui eu entendi. Tudo que está na inteligência é concepção. Aí ele continua, como se o ser inteligível fosse o agente e a inteligência o paciente. Ah, tá. Ele está querendo dizer assim, que eu conheço uma coisa que está na minha mente, né? Então, essa ideia que está na minha mente é o agente. E a minha inteligência recebe, por isso que ela é paciente, né? E aquilo mesmo que é compreendido pela inteligência, existindo no interior dela, é conforme quer ao ser inteligível movente. Então, qual é o ser inteligível movente? A coisa que está na minha inteligência, né? Do qual é uma certa semelhança, quer a inteligência que está quase como paciente, enquanto nela tem ser inteligível. Nossa, esse final aqui tá difícil de digerir. Para lá. Aquilo mesmo que é compreendido pela inteligência, existindo no interior dela, é conforme quer ao ser inteligível movente, do qual é uma certa semelhança, quer à inteligência que está quase como paciente, enquanto nela tem ser inteligível. Portanto, o que é compreendido pela inteligência, não sem motivo, chama-se sua concepção. Ele está repetindo contra as palavras que ele falou lá em cima. Tá, então beleza. Deus tem a concepção de si mesmo. Essa concepção ela é o agente ativo e a mente de Deus ou a sua inteligência é o paciente. Aí ele vai falar depois da distinção, né, entre o verbo e o pai.
Como aquilo que é concebido na inteligência é uma imagem da coisa conhecida, representante da sua forma, aparece como se fosse um filho desta. Quando a inteligência conhece algo distinto de si, a coisa conhecida é como um pai do verbo concebido na inteligência. A inteligência, neste caso, exerce mais a função de mãe, enquanto deve dar-se para que nela se realize a concepção. Quando, porém, a inteligência se conhece a si mesma, o verbo nela concebido é comparado como o pai ao filho. Como estamos nos referindo ao verbo que se forma quando Deus se conhece a si mesmo, convém que este verbo seja também comparado a Deus, de quem é verbo, como o filho ao pai. Eu acho que não tem necessidade de grandes explicações aqui, ele só está repetindo o que ele falou lá em cima de forma mais didática agora, dizendo que esse verbo de Deus é o filho dele, né? Porque ele é formado do próprio Deus. Aí ele vai dizer: essa a razão pela qual a regra da fé católica nos ensina a confessar que há em Deus um pai e um filho, quando ela diz, creio em Deus Pai e em seu filho. Então, para ele, esse filho aqui é a concepção de Deus, né? Para que ninguém, ao ouvir os nomes de pai e filho, pense que se trata de geração carnal, quando nós católicos falamos de pai e filho, o evangelista São João, a quem foram revelados os mistérios celestes, em lugar do nome filho, pôs o nome verbo, para que soubéssemos que se trata de uma geração realizada na inteligência. O verbo é capítulo 40 e 41. O verbo que é filho tem com o pai a mesma essência e o mesmo ser. Devemos, entretanto, considerar que, como em nós o ser natural não se identifica com o ato da inteligência. Ah, tá. Então aqui que dá para entender, ó, por que que ele estava falando isso, né? Porque o ser natural é aquilo que está fora de nós, né? No caso, são os objetos físicos, né? O ser natural não se identifica com o ato da inteligência. Nós inteligimos as coisas, mas as coisas inteligidas, no caso do mundo natural, elas não estão na própria inteligência naturalmente, né? O que está em nós é uma concepção. Aí ele vai dizer: torna-se necessário que o verbo concebido em nossa inteligência, o qual por sua vez tem apenas ser inteligível, seja de outra natureza que a dela, e tem ser natural. Em Deus, porém, há identidade entre o ser e a intelecção. Por conseguinte, o Verbo de Deus que está em Deus, cujo ser é inteligível, possui o seu ser idêntico ao de Deus, de quem é Verbo. Por isso também é necessário que ele tenha a mesma essência e a mesma natureza de Deus. Assim, tudo o que é atribuído a Deus deve ser também atribuído ao Verbo de Deus. Tá, eu concordo com ele se ele estivesse referindo apenas a uma concepção na mente de Deus, mas eu não vejo por que que esse verbo tem que ser uma pessoa distinta do próprio Deus aqui. Porque ele está falando de Deus inteligindo a si mesmo. E essa intelecção, ela não precisa gerar uma autoconsciência distinta dessa autoconsciência primordial, digamos assim. Vamos continuar aqui. Daí se infere o motivo porque a regra da fé católica nos ensina a professar que o filho é consubstancial ao pai. Tá? Isso aqui nós já lemos, né? Ele está falando que o filho não é de geração carnal, né? Beleza, não vejo razão para repetir. Uh, para que não consideremos o pai e o filho conforme a geração que se processa na inteligência humana, como o verbo é concebido em nossa inteligência, vindo a ela acidentalmente e existindo nela como não vindo da própria essência, né? Porque na verdade Deus ele pensa em si mesmo de modo necessário, porque Deus ele está no centro de Deus e portanto o verbo sempre o acompanha. Não é um acidente, né? É algo imanente a Deus. Aí ele vai falar que não pode haver diferença de tempo, espécie e de natureza. Então, talvez aqui ele vai fundamentar por que, que o filho tem que ter uma autoconsciência distinta da do pai, né? Para que ele seja uma outra pessoa. Não pode haver distinção de tempo. Tá, isso aqui tá tranquilo mesmo. Deus ele pensa em si mesmo desde a eternidade, né? É impossível que o Verbo se distinga de Deus como sendo de uma espécie inferior, porque Deus se conhece a si mesmo totalmente como existe. Tem perfeita espécie o Verbo, que é perfeitamente conhecido pela inteligência que o concebe.
Por conseguinte, é necessário que o verbo de Deus seja absolutamente perfeito. Tá, o verbo é perfeito enquanto ele é uma representação de Deus, mas não que ele tenha que ser uma pessoa como uma cópia ou uma duplicata de Deus. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Há coisas que procedem de outras, mas delas não recebem a espécie perfeita. Acontece isso, em primeiro lugar, nas gerações equívocas, como o Sol que não gera outro Sol, mas alguns animais. Deixa eu ver o comentário disso aqui. O que ele está falando? Ah, tá. É uma teoria científica ultrapassada, bem que eu suspeitei. Geração equívoca nas teorias científicas antigas realiza-se na matéria inorgânica por influência dos corpos celestes que eram de natureza superior. Não se admitia já naquele tempo como se vê a chamada geração espontânea. Santo Tomás segue aqui a ciência do seu tempo. Então ele entendia que o Sol ele dava vida literalmente às coisas, né? Não era uma geração que vinha da matéria em si. Para que da geração divina essa imperfeição seja excluída, confessamos que o Verbo é nascido como Deus de Deus. Aquilo que procede de outra coisa distingue-se dela, em segundo lugar, por um defeito de pureza. Assim, aquilo que em si mesmo é simples e puro, quando é aplicado a uma matéria estranha, produz um efeito defeituoso em relação à espécie do ser de que procede. Isso acontece, por exemplo, com a casa enquanto está planejada na mente do artista, enquanto é realizada na construção, com a luz recebida em um corpo delimitado que se modifica em cores, com o fogo quando aquece elementos simples e os transforma em compostos, e com os raios luminosos quando diante deles se põem corpos opacos e surge sombra. Para que tal não se diga da geração divina, é acrescentado luz de luz. Em terceiro lugar, aquilo que procede de outras coisas pode não conservar a mesma espécie devido ao defeito de verdade, porque então não recebe a sua verdadeira natureza, mas somente alguma semelhança, como a imagem no espelho, a pintura, a escultura ou, em outra ordem, as imagens das coisas na inteligência ou nos sentidos. Ora, a imagem do homem não pode ser chamada de verdadeiro homem, mas de semelhança do homem. A pedra não está na alma, como diz o filósofo, mas a forma da pedra. Para que isso seja excluído da geração divina, é acrescentado Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É impossível também que, pela natureza, o Verbo distinga-se de Deus, pois é natural a Deus conhecer-se a si mesmo. Há coisas que a inteligência conhece por ato que lhe é natural, como a nossa conhece os primeiros princípios. Com muito mais razão, Deus, cuja intelecção se identifica com o próprio ser, conhece-se naturalmente. O Verbo de Deus vem de Deus por processo natural, não como algo que proceda de outrem, por origem não natural, como as coisas artificiais vêm de nós. E nesse caso, afirmamos que as fazemos. As coisas, porém, que naturalmente procedem de nós, afirmamos que as geramos, como dizemos dos filhos, para que não se entenda que o Verbo de Deus não procede do Pai por natureza, mas que procede por poder de vontade, acrescentou-se: gerado, não feito. Nossa, esse final aqui me surpreendeu, porque ele está dizendo que o Verbo de Deus não procede do Pai por natureza, mas procede por ato de vontade. Ah, tá, para que. Ah, tá, agora eu entendi. Para que não se entenda, ele está criticando essa ideia. O Verbo não vem por vontade do Pai, né? Como se o Pai tivesse decidido que o Verbo existisse, mas ele procede por natureza. Então, o Verbo é gerado, mas não é feito, né? Porque ele é consubstancial. Ele compartilha do próprio ser do Pai. Como dessas premissas, evidentemente, infere-se que as condições acima relacionadas, referentes à geração divina, ajustam-se à consubstancialidade do Pai e do Filho, acrescenta-se finalmente como compêndio de todas essas verdades, consubstancial ao Pai. Olha, depois dessa maratona intelectual, ô DNS, você tá aí, né? Tô Tá. sim. Eu já conheci essas ideias, tá? Apesar de eu nunca ter lido esse trecho aqui, mas eu conheço o credo, se eu não me engano, constantinopolitano, que fala sobre isso, né? Que o filho é consubstancial ao pai, gerado e não criado, né? Ele foi gerado antes dos séculos, né? E Tomás de Aquino está demonstrando, procurando provar filosoficamente que o verbo existe, né? Não é só uma coisa da teologia. Só que assim, eu confesso para você que eu não vi ele dizendo que o verbo tem que ser uma pessoa distinta do pai, tá? Eu vi ele dizendo que Deus tem a sua concepção de si mesmo, que esse verbo tem que refletir o ser de Deus perfeitamente, ok. Agora, eu não vejo por que, que tem que ser uma pessoa diferenciada. Deixa eu ver o resto aqui, ó. Deus está em. Não, mas não é uma pessoa diferenciada, é ele. Entende? Pensa no espelho. É, tipo, é como se ele visse ele mesmo, entendeu? Uhum.
Mas vem cá, você sabia que na Trindade o Pai e o Filho, cada um deles tem uma autoconsciência, né? Distinta, uma da outra. Então, é que tá, porque existem muitas teorias sobre esse assunto. E eu não consigo chegar no. Eu não consigo bater o martelo. Ó, olha o próprio título, ó. Em Não Deus, a sei. trindade de pessoas não repugna a unidade de essência. Está falando de pessoas aqui. Aqui embaixo, ó, ele até fala: os latinos denominavam pessoa as naturezas intelectuais subsistentes, os gregos hipóstases. Eis porque aqueles falam de três pessoas em Deus, este de três hipóstases. São elas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh, meu É, Deus. essas pessoas aqui não é no mesmo sentido que nós, né? Porque nós somos seres separados. Eu e você, por mais que nós possamos agir em união, a gente nunca vai ter uma consubstancialidade do mesmo modo que as pessoas divinas na teologia católica. A palavra pessoa, ela é usada por falta de uma palavra melhor, né? Era isso o que eu pregava e é isso que eu vejo nos teólogos também, né? É até interessante isso aqui, ó. Ele pega isso aqui do Agostinho, ele diz assim, ó: pode-se considerar no homem três coisas: o homem existindo na sua natureza, o homem existindo na sua inteligência e o homem existindo no seu amor. Todavia, essas três coisas formam uma só coisa, porque a sua intelecção não é a sua Sim. existência, nem o seu amor. Assim, das três, uma só é a realidade subsistente, qual seja, o homem existindo na sua natureza. Então, mas são três aspectos do homem, né? Agora, o pai e o filho são distintos, porque um fala com o outro, sabe? Um conversa com o outro, né? Um envia o outro. Então não pode ser dessa forma. Isso aqui eu Não, não o quê? eles, eles não são necessariamente distintos, entende? Eles são a mesma pessoa. Esse é o ponto. Cara, você acabou de proferir uma heresia chamada sabelianismo. Me explica melhor, então. É o seguinte, o sabelianismo, uma doutrina ensinada, a gente não sabe quem começou, tá? Mas o bispo Sabélio, na verdade não era bispo, era presbítero. Ele foi o que mais se destacou em ensinar isso. Ele foi refutado ou criticado, né, pelo Tertuliano, né? Ele escreveu um livro chamado Contra Praxeas, e o Praxeas era um adepto Ah, do Sabélio. tá. E Acho que o, eu peguei a ideia. então, o Sabélio ele dizia assim, que Deus é uma pessoa que se revela em três formas, assim como a água, que às vezes é sólida, às vezes, outras vezes é líquida, outras vezes é gasosa. Então Deus ele se revelou como Pai quando ele fundou um povo para si, né? Cuidou desse povo. Depois esse Deus sim fez homem e agiu como filho aqui na terra, porque ele não teve um pai humano, né? Então ele era filho de Deus, ao mesmo tempo que ele era o próprio Deus, né? Então Deus Jesus ele falava dele mesmo quando ele falava sobre o Pai. E depois ele se manifestou como Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá quando ele se manifestou como coisas similares à língua de fogo, repousando sobre os apóstolos, ele passou a habitar de uma forma que ele não habitava antes dentro daqueles que o aceitam, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam a mesma pessoa. E é tão interessante que no decorrer do Novo Testamento você vê os apóstolos relacionando o batismo a Jesus, falando de batismo em Cristo, que nós estamos batizados em Cristo. E no livro de Atos, você sempre vê que eles batizavam em nome de Jesus. A partir do capítulo 2 mesmo, lá no sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, quando eles batizam quase 3.000 pessoas, ele fala: sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Então, parece que os primeiros cristãos, quando eles iam batizar, eles invocavam o nome de Jesus. Depois é que veio a fórmula trinitária. E esses cristãos que defendem o sabelianismo citam essas passagens para dizer que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você batiza em nome de Jesus, você automaticamente está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é Jesus, sabe? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus para eles. Então, essa doutrina foi muito criticada nos primeiros séculos e ela foi soterrada pelo trinitarismo, né? Aí ela ressurgiu com força no começo do século XX, dentro do meio protestante, como não poderia deixar de ser, né? Mais especificamente na Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos, começou um movimento chamado unicista, e hoje nós temos igrejas que são unicistas, que defendem essa tese de que não existe uma trindade, existe uma unicidade. Eles falam muito sobre isso, né? Nós cremos na unicidade de Deus,
que é Jesus. Jesus ele é a única pessoa divina, né? O Pai e o Espírito Santo são títulos do próprio Jesus. Né? Isso é uma forma muito tentadora de você entender essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você começa a estudar que os três são Deus, são chamados de Deus, e que só existe um Deus, você é tentado a misturar em uma única pessoa e entender que a diferença entre eles é só de manifestação. Mas, quando você vê que o Pai envia o Filho e o Filho fala para o Pai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala tudo que ouviu do Pai, não parece se encaixar com a visão unicista isso, sabe? Parece que são três pessoas mesmo. E é por isso que existe essa verdadeira gangorra que nunca chega no ponto final. Realmente é um vai e volta que fica rodando no oito. Entendi. Não, isso, eu entendi a ideia. Do tipo, são três pessoas que você está me dizendo que não chega a lugar nenhum. É, eu entendi o seu raciocínio. E, assim, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu cometi vários erros, porque querendo ou não, esse é um assunto extremamente difícil de estudar. Uhum, Acho que ele é o assunto mais de toda a fé, de tudo dentro da igreja. Tudo. uhum. É o assunto mais complexo. Eu cheguei a acreditar, inclusive, que Falhou, repita, você chegou a acreditar aqui? são três deuses, e esses três deuses se juntavam em um só, entendeu? Era uma Uhum, doideira que eu acreditava. uhum. Eu já, eu já vi várias, principalmente heresias no início do cristianismo, que elas acreditavam que, de certa maneira, Jesus era apenas humano. É um assunto muito difícil. Então, essa. Que. Diga. Não, você vai falar que realmente é um assunto complicado. Tá, Só isso mesmo. essas construções que você fez são exatamente as que os cristãos do primeiro século fizeram. Se você estudar a história da igreja, ó, estude sobre os ebionitas, que acreditavam que Jesus era apenas humano. Estude sobre Orígenes, que foi quem criou a palavra Bíblia, inclusive, um importante pai da igreja. Ele acreditava, se não era um triteísmo, era algo muito parecido. Ele enfatizava muito a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e dava a entender que eram três deuses mesmo, sabe? Você tinha de tudo no começo do cristianismo. E eu também, quando eu comecei a estudar, teve uma época que eu era unicista, depois eu pendi para o unitarismo, que acredita que Jesus é criado mesmo, sabe? Que ele foi a primeira criação. Eu demorei muito para chegar numa conclusão, né? E acabei me tornando trinitarista, eu pregava muito sobre isso. Eu comparava Deus com três velas que são unidas em uma única chama indivisível que subsiste em três velas ao mesmo tempo, né? Então, Deus ele teria três autoconsciências, ele seria três pessoas e como ele não tem corpo, ele preenche o universo inteiro, então não tem uma divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são distintos, mas não separados. Eles não têm, se fossem três corpos, né? Um do lado do outro, aí seriam três deuses mesmo. Mas como eles não têm um corpo, na visão da maioria dos cristãos, né, a Igreja Católica e as igrejas protestantes em geral não acreditam que Deus tem corpo, então daria para você entender desse modo que é um Deus espírito que preenche o universo e é, ele tem três eus dentro de si, sabe? Então, às vezes, quando na Bíblia fala eu sou Deus, pode estar falando de qualquer pessoa da Trindade, ou as três juntas podem estar falando no singular também. Era como eu entendia. Agora, eu tô vendo o Tomás de Aquino aqui, na página 31 e 32, quando ele vai falar solução da dificuldade da distinção das pessoas conforme a relação, né? Porque eu quero ver se ele consegue fundamentar a ideia de que existem pessoas distintas realmente, porque naquela argumentação sobre o verbo eu não cheguei a me convencer de que são pessoas distintas. Ele vai falar assim, no finalzinho da página 31, é, convém também que por motivo semelhante, a afeição do amante pela qual o amado nela está, proceda do amante enquanto este ama em ato, né? É muito comum na teologia cristã essa comparação, né, entre o amante e o amado,
e o pai e o filho, né? Que o pai ama o filho perfeitamente, o filho ama o pai também, né? A inteligência divina, porém, porque a sua intelecção se identifica com o seu próprio ser, tem como próprio que a concepção que nela se efetua, isto é, a ideia contida na intelecção, identifique-se com a própria substância. Coisa semelhante acontece com a afeição de Deus enquanto amante. Resta, portanto, a ideia formada na inteligência divina, que é o seu verbo, não se distinga substancialmente de quem o produz. A distinção é feita enquanto um procede do outro. Coisa semelhante acontece em Deus com a afeição de amor, enquanto ele ama e isto pertence ao Espírito Santo. Então aqui ele está falando do Espírito Santo, ele não está falando exatamente do verbo aqui, né? Nada impede que o verbo de Deus, que é seu filho, seja um com o Pai segundo a sua substância, mas que do Pai se distinga segundo a relação da processão, como foi dito. Tá. Aí depois ele vai falar as relações pelas quais o Pai, o Filho e o Espírito Santo distinguem-se entre si são relações reais e não relações de razão. Aqui, ó, pelas preditas relações no capítulo, acho que é 55, né? LV, pelas preditas relações, efetua-se em Deus a distinção de pessoas. Página 33. Porque no ser divino a distinção é feita por relações que não são acidente, mas por relações subsistentes, e como a distinção das coisas subsistentes em qualquer natureza intelectual é uma distinção pessoal, pera lá, a distinção das coisas subsistentes em qualquer natureza intelectual é uma distinção pessoal. Necessariamente efetua-se em Deus pelas preditas relações também distinção pessoal. Por conseguinte, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas ou três hipóstases, porque o termo hipóstase significa algo subsistente e completo. Pera lá. Eu não entendi esse raciocínio aqui, ó. Vamos lá. No ser, Leio. no ser divino, a distinção é feita por relações que não são acidente. Tá, eu entendo que essas relações que nós vimos na mente de Deus, elas são necessárias. Não é que Deus começou a pensar sobre si, mas ele sempre esteve pensando em si. Tá. Essas relações são subsistentes e como a distinção das coisas subsistentes em qualquer natureza intelectual é uma distinção pessoal, necessariamente efetua-se em Deus pelas preditas relações também distinção pessoal. Olha, quando eu leio isso, eu penso, sabe, no que? No transtorno dissociativo de identidade, em que a mente se separa em, no mínimo, duas identidades, cada uma delas tem uma consciência distinta, sabe? E é como se fossem duas pessoas mesmo que compartilham o mesmo corpo e elas muitas vezes trocam, né? Uma assume é, o front, né? No lugar da outra. Porque ele está falando aqui que essas relações são subsistentes. A subsistência é um modo específico de existência. Então, essa distinção entre pai e filho é feita por uma relação como se o filho conseguisse se destacar do próprio pai. Esse verbo de Deus, essa coisa que Deus intelige, que é ele mesmo, é um reflexo que vira uma pessoa distinta dele. Mas eu não vejo uma relação assim. Eu não consigo ver um caminho lógico pelo qual ele chega a isso. Vamos ler esse comentário aqui, ó. 31, né? No Uhum. rodapé. A doutrina das relações subsistentes na Trindade, esboçada nas especulações dos padres gregos e desenvolvida posteriormente por Santo Agostinho, recebeu a sua última perfeição da genial inteligência de São Tomás. Com clareza, a expôs em síntese o teólogo cardeal Journet. Considerada sua propriedade singular, a relação, ou respectus ad pros que pode ser concebida, pode manter-se em três condições totalmente diversas. Primeira, sem ser realizada, sem estar enriquecida ou sustentada no ser por nenhum esse in, por nenhum respectus in. Então a relação é de razão, não real. Ela resulta unicamente da atividade do espírito. Por exemplo, as relações do ser com nada ou a relação entre duas abstrações, animalidade e humanidade. Segunda, sendo realizada, estando presa e sustentada no ser por esse in, por um respectus in. Temos então uma relação real. Ela é totalmente relação real pelo seu respectus ad, e ela é totalmente relação real pelo seu respectus in. Existe na realidade, anteriormente à consideração do meu espírito, que nada faz senão a descobrir. Eu acredito que é a descobrir aqui. Senão a descobrir. Por exemplo,
a relação de igualdade entre duas linhas, a relação de semelhança entre duas bolas de marfim, etc. Existem na realidade não somente as duas bolas, nem só duas brancuras, fundamentos da relação, mas também a igualdade e a semelhança dessas duas bolas. Ele está querendo dizer assim que existem vários modos de relação, tá? Bem, vamos continuar isso aqui. O que nos interessa é essa Não, é, terceira, ó. Essa terceira aqui, acho que é o ponto-chave, ó. Sendo realizada, estando presa e sustentada no ser por esse infinito, por um respectus ad incriado, a saber, pelo próprio ser divino, absoluto, ilimitado, subsistente. Ela é inteiramente relação. Por exemplo, paternidade ou filiação pelo respectus ad, e ela é totalmente real devido ao seu esse in e ao seu respectus in, que é o ser divino. A aceidade divina, o absoluto. Desse modo, a paternidade é real e subsistente, a filiação é real e subsistente, elas se opõem realmente uma à outra, mas é identicamente a mesma realidade que as faz a ambas reais e subsistentes. Temos aqui a noção de relação subsistente para a qual já os padres gregos deviam se levar para, de um lado, fugirem da contradição, e de outro, manterem todo o realismo e o esplendor da revelação angélica. Então ficou afirmado que uma pluralidade de relações reais no seio do absoluto era um mistério revelado, mas não um absurdo ou uma contradição. Ficou afirmado que a distinção que opunha entre eles, o Pai e a divindade, o Filho e a divindade, era de razão. Há a objeção. Duas realidades idênticas a uma terceira são idênticas entre si. Ora, o Pai é idêntico à divindade e o Filho também é idêntico à divindade. Logo, o Pai e o Filho são idênticos entre si. Ou seja, isso aqui é o sabelianismo, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, logo o Pai e o Filho são idênticos em tudo, eles são o mesmo. A tal objeção, Santo Tomás responderá que, conforme o próprio Aristóteles já o havia ressaltado, o princípio invocado na maior não é necessariamente verdadeiro quando há entre duas realidades uma oposição de relação, ou melhor, quando há entre as duas primeiras realidades uma oposição de relação, né? Ou seja, o pai gera o filho e o filho é gerado, então não podem ser a mesma pessoa. Assim, depois aqui ele vai falar que é impossível haver em Deus mais que três pessoas, mas o fato é que eu não vejo ele provar nem mesmo que Deus é três pessoas, então não precisamos continuar isso aqui. É, cara, eu acho que por hoje é o suficiente, tá? Eu não tenho mais o que falar, eu acho que eu já esgotei o meu repertório aqui. Você quer concluir alguma coisa? então, pra mim também já é suficiente já. Ok. Então, até a próxima. Muito obrigado. De nada, eu que Até. agradeço.